Já faz um tempo. Tá gravando. Tipo Coca Genebra, assim, na frente. Genebra. Vai começar. Começou. É dada a partida. E Vamos começar com... propósito. Apresentação. Aham. Oi, tudo bem? Então, pera, no 3. Centro, vai. 3, 2, 1, gravando. Pera aí. Ó, tá no meio. O copo andar aqui, por favor. Mesa branca, o copo andando. A galera vai perseguir. Compasso ali. Você tá falando um e um. Tem um copo aqui. Essa vai. Essa tem que começar. De novo, sem copo. 3, 2, 1, ação. Aí galera, beleza? É um prazer estar aqui com vocês. A gente está começando hoje uma série de vídeos falando sobre teologia. Qual que é a nossa intenção, qual que é a nossa ideia? Falando de teologia de um jeito leve, de um jeito divertido, de um jeito bem-humorado, para mostrar que teologia não é essa coisa de outro mundo, que você tem que tomar partido de um lado, mostrar que teologia é uma coisa que a gente faz todo dia quando a gente busca na palavra. Então a nossa ideia aqui é conversar, é brincar, dar uma risada, tomar um café. Então, fico com um convite para você, dá um pulo ali na cozinha, pega um café, senta aí e toma um café com a gente. A gente vai começar se apresentando, falando quem somos nós. Somos em 3. A gente é de Sorocaba, São Paulo, interior de São Paulo. E é isso aí. Esse é o Marco. E aí, galera? 22 anos. 22. Anotei. Tá na igreja desde criança. Trabalha, tá no último ano do seminário presbiteriano do Sul, em Campinas. Durante a semana tá no seminário e de fim de semana aqui em Sorocaba trabalhando na igreja. E como líder de adolescentes, e o que mais precisar fazer? A gente se conhece por causa A da gente se conhece da igreja. local. Somos a mesma igreja, mas Eduardo. Aqui tinha que ter 3, né? Porque Deus é lindo. Somos a Trindade de Sorocaba. Somos a Trindade de Sorocabana, pra quem não conhece. Trindade de Sorocabana. A gente já muda. Vai, vamos lá. Terminou? Terminei. Beleza. Eu vou apresentar o Edward. Prazer. Beleza, então, Do sou Fermento Crepúsculo. Não, faz isso. O Edward tem 20 anos. Sou um bebê. Ele tá na igreja também desde criança, mas ele tá assim com um compromisso mais forte de estudar a palavra, de buscar a Deus, quando ele se mudou aqui para Sorocaba de Cotia há uns 2 anos. Cotia. Cotia. Aqui na igreja local dele, ele trabalha com louvor, tocando violão, bateria e ajudando em várias outras coisas que rolam por aí, ele tá em todas. O pastor chamou, a gente tá aí, gente. É isso aí. O Edward faz faculdade de logística na Unip, aqui de Sorocaba. E, segundo ele gosta de coisas de nerd. Depois ele especifica o que é isso. Pode conversar sobre isso em alguma outra Você gravação. faz um vídeo sobre coisas inéditas, pecado ou não? Não é pecado, gente. Idolatria nerd. Idolatria nerd. Tá amarrado. A gente se conheceu, nós três, nós nos conhecemos há mais de um ano, um pouco, né? Mais de um ano, um pouco mais de um ano. Por causa de um ministério do Portas Abertas, que é o Underground, né? Que é um grupo de jovens que visa trabalhar com a igreja perseguida. E nesse relacionamento a gente acabou pegando amizade e a gente tem estado juntos concluídas. Falta a gente apresentar o Verdade, Marcelo Dom. esqueci do nome. Foi mal, Chegou você no que eu tô quarto. falando, né? Edward, manda ver. Quem sou O eu? Marcelo Dom aqui, esse senhor de idade com chapeuzinho, ele tem 24 anos de idade, 10 anos de convertido. Como que era a sua vida antes da É outro vídeo. Ele é de Sorocaba, nos conhecemos no G, como o Marco já explicou isso
também. Ele faz parte do louvor da igreja dele, toca saxofone, toca muito bem por sinal, fazendo jabazinho aqui, quem precisa. Casamentos, velórios, batizados. Faz parte também da equipe do teatro. Faz educação física na FEFIS aqui em Sorocaba. E tá aí com a nossa amizade aí. E vamos prosseguindo com a nossa gravação e nosso intuito aqui hoje. Isso aí, eu dispensar. O tema do vídeo hoje é para dar uma introdução na ideia dos vídeos e explicar porque a gente está falando sobre teologia. O nome do tema é Teologia, importante ou dispensável? A gente vai conversar tomando café. Você é nosso convidado para estar com a gente aí nessa conversa informal sobre teologia. Já que ninguém começa, eu começo. Pãozinho, vamos falar nosso não, de verdade. Suquinho de manga. Plurit. Patrocínio Plurit. De pêssego. É manga. É pêssego. Nossa, Suco de pêssego. Vou ver se eu não tô pondo suco na cara de ninguém. Cuca de maçã com... Eu ia falar tomate. Canela. Com canela, maçã e banana. Um suco bebido. Queijo, mussarela de mortadela. mortadela, pãozinho, Pãozinho, suco de... maracujá. O suco não tá nem aparecendo. Suco não tá nem aparecendo, mas tem Tem suco aqui. suco, tem coca, Tem refrigerante de cola. Detalhe, fica aí o convite a vocês que querem ajudar o nosso café. Fale pra mamãe, pra titia. A gente vai colocar um e-mail depois aqui embaixo. Por favor. Manda e-mail pra gente, a gente passa o endereço, vocês mandam por Sedex. melhorar nessa Pode A gente vai levar nossa mesa no nosso cardápio. melhorar a nossa mesa aqui, a gente pode ajudar a nossa contribuição, Nossa comunicação, nossa oferta. Mas então, Vamos ao assunto de hoje então. Marcos, se quiser começar. Edward, eu acho que a gente estava conversando antes, você estava falando sobre aquele texto-chave, que eu acho que seria legal começar com ele, né? Texto-chave, vamos lá. é um texto-chave, texto-chave. Vou pegar aqui minha Bíblia Genebra. Vai. Só para explicar, o Edward tinha uma noia, um desejo pela Bíblia de Genebra. Aí o pastor dele deu uma Genebra para ele. Por quê? Por quê? No Facebook a gente fez uma campanha aí. Hashtag doe uma Bíblia Genebra. Doe uma Bíblia Genebra para o Edward, fiz aniversário dia 8 de agosto. Enquanto o Edward acha, né, o tema da discussão é justamente esse, né? Teologia é algo importante para todo mundo ou é algo irrelevante, dispensável, que só quem estuda, vai ser pastor, teólogo, precisa ter? E a gente, né, olhando para nossas igrejas, para as igrejas no geral, né, os evangélicos e tal, a gente vê muito uma mentalidade sendo dissipada, né, uma mentalidade de que estudar, teologizar, pensar, aprofundar é algo muito humano, muito carnal e que é diferente do espiritual. Então a gente vê muitas pessoas que rejeitam qualquer tipo de intelectualismo, qualquer tipo de pensamento mais aprofundado, porque isso é algo da vaidade humana, é algo que limita o poder do Espírito Santo de alguma forma. E a gente, conversando aqui informalmente, a gente vai começar a pensar, biblicamente, será que isso é coerente? Ou é algo que está fora dos padrões bíblicos? Né? Porque existe assim, uma ideia de conhecer a Deus sem necessariamente você conhecer o Deus da Bíblia. É um conhecimento sobrenatural de Deus, um conhecimento que eu vivo com Deus, então eu vejo coisas maravilhosas de Deus. Sem precisar ler, sem precisar saber a revelação de Deus sobre Ele próprio que está na Bíblia. Isso é uma coisa bem complicada. Você basear aquilo que Deus é apenas no seu conhecimento. Porque Deus é bom. Legal. Ótimo. Só que Deus é mais do que bom. Deus é uma série de coisas. E você chegar... A nossa intenção também é falar para você, olha... você tem argumento para conversar com uma pessoa às vezes que não acredita. Porque você chega para uma pessoa baseado no Deus é bom... Na sua experiência, naquilo que você... Peraí... né? Eu sinto alguma coisa. Aí a pessoa chega com aquele argumento que muita gente, acho que todo mundo já ouviu, né? Mas se Deus é bom, por que tem tanto sofrimento no mundo? Mas se Deus é bom, e que tipo de argumento você usa para justificar a sua fé? E
e até mesmo você acaba se contradizendo, né, com algum discurso superficial, porque você não sabe explicar o porquê que você também sofre, então. Por que você também tem, né, problemas na sua vida. Mas Deus é bom porque você tem esse problema, porque você não tem um carro no ano, porque você não tem um melhor emprego. Então acaba que se você fica só no seu conhecimento experimental e sentimental... Portanto, tô fazendo pão aqui da galera. O Edward estava Demorando um pouco pra achar vocês. Eu sei o versículo de cor. Não, eu sei o versículo de cor, que é o mais importante. Tá? Esse é convertido, gente. É Convertido. Tá bom, então manda de cor. Não, manda de cor. Não, é de cor. Manda de cor. A gente começou então a buscar o nosso primeiro tema desse vídeo e a gente estava se perguntando os versículos e tal, o que a gente poderia começar a falar. E eu citei uma pregação do pastor Weber Campos Jr., que ele fala sobre amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é um dos principais mandamentos. Amarás teu próximo como a ti mesmo e amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, porque o Senhor nos criou, nós somos seres emotivos. Isso é uma bênção, isso é muito bom para nós. Mas também tem muitas pessoas que baseiam sua fé em relação às suas emoções, em aquilo que elas podem só sentir, vem para o culto, não vem mais para o culto para adorar a Deus, mas vem para o culto só para pedir: Senhor, me toca, Senhor, faz eu levitar do chão, faz eu pipocar aqui. E essa não é a intenção, né? Isso não é o que a gente vê na palavra de Deus. O Senhor vai no teu carinho quando uma pessoa chora no culto. Tem se alguém não conhece, eu já vou falando, o testemunho do Paulinho de Jesus. Ele falou que a avó dele sempre falava para ele que na presença de Deus você nunca pode chegar de mãos vazias e tem que estar sempre com a palavra dele e com um lenço, porque na palavra de Deus, porque na presença de Deus você precisa da oferta e quando você está na presença de Deus você não consegue segurar as lágrimas. Então somos seres emotivos, amar o Senhor com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, baseado naquilo que a gente vai deixar o link aqui, que a editora Fiel lançou um vídeo do Paul Washer falando sobre isso, falando sobre... Rapidinho. Rapidinho, falando sobre o nosso tema aqui hoje, sobre a teologia, como o Marco e o Dom já falou, sobre Deus é demais, cara. Você pensar sobre Ele, pensar sobre tudo que está envolvido, sobre a Trindade, lembrando que a gente pode falar isso nos próximos vídeos, caso alguém não conheça. Os testemunhos de Jeová não acreditam na Trindade, não acreditam que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é muito importante. Eu já peguei o trabalho com uma testemunha de Jeová e um dia ela chegou para mim e perguntou: como assim você acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? E isso é legal, e ela me motivou a estudar sobre isso, que eu não sabia. É questão de você pensar sobre Deus. Não é pecado pensar sobre Deus. É pecado você usar o nome de Deus em vão. E é pecado você negligenciar Deus. Negligenciar Deus é pecado também. E é muito legal que o Edward falou, porque todo mundo vai ser questionado em algum momento. Por que você acredita nisso? Você vai na sua igreja, só que até que ponto a gente sabe que a nossa igreja tem pecado? E você concorda com o que a igreja fala? Então hoje, nós somos evangélicos, protestantes, crentes, cristãos. Nós acreditamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus veio, morreu por nós, nos salvou. Ótimo, mas as pessoas vão questionar você: por que você acredita nisso? Por que Jesus veio? Para quê? Por que ele morreu? Me salvou. Salvou do quê? E são coisas que as pessoas vão acabar questionando a gente. E a gente vai pôr aqui também uma frase de quem mesmo? Qual é o nome dele? R.C. Pro. R.C. Pro. Eu acho que se pronuncia assim, perdão. Tio Pro, perdão. Porque ele fala assim: todo cristão é um teólogo. É um bom teólogo ou um mau teólogo, mas é um teólogo. Não necessariamente no sentido acadêmico, de fazer um seminário ou fazer uma faculdade, mas todo cristão tem uma teologia. E o que a gente está conversando aqui hoje, e a ideia dos vídeos, é exatamente falar sobre teologia, para que você saiba a razão da sua fé, saiba defender aquilo que você acredita, saiba se colocar, e principalmente você fale de Deus
de um Deus de verdade. Porque a gente ouve hoje em dia muita besteira e muita gente usando o nome de Deus em coisas que não necessariamente Deus está, colocando Deus em coisas que não necessariamente Ele. Colocando palavras na boca de Deus. Exatamente, colocando palavras na boca de Deus, coisas que Deus não disse. Sabe uma coisa que acontece muito que eu vejo nas igrejas? Muitos cristãos não gostam de estudar e não gostam de ler no geral, e por isso também não leem a Bíblia, né? E tem essa preguiça e tal. Elas são doutrinadas muitas vezes pelo cântico do louvor. E a gente sabe que tem cânticos que são incoerentes teologicamente, então às vezes as ideias assimiladas pelas pessoas não são a Bíblia, são frases do Facebook, né? São o compartilhar lá de uma imagem legal e que tem uma frase que não é bíblica, mas que passa um conceito, e isso tudo é teologia. Conceitos né? filosóficos, psicológicos. E as pessoas vão assimilando e não tem um filtro, né? Por quê? Por causa Assim como a nossa mente é perversa, o coração do homem é enganoso. E os nossos sentimentos são enganosos. Então você basear a sua fé, o seu modo de viver, o seu modo de pregar, porque a gente tem pregado constantemente, mesmo que você não suba no culto, você no seu trabalho, ou na faculdade, no meu trabalho, o Marco no seminário, aqui em Sorocaba, você prega constantemente, a sua vida é uma pregação. Então, o que você tem pregado? Que Deus você tem pregado? Um Deus que se baseia apenas nos seus sentimentos, considerando que o seu coração se engana, considerando que os seus sentimentos se enganam? É porque eu sinto que é de Deus. Sim, Deus fala, Deus toca no nosso coração, Deus faz a gente sentir, Deus fala com a gente. Mas isso é muito raso. Isso é muito raso, Deus é muito mais profundo. Deus é simples, mas Ele é muito grande para a gente se basear só em música. Verdade. É igual quando a gente vai fazer o evangelismo. O amor de Deus, o perdão de Deus foi tão grande, vai muito mais além do que você ficar só naquela frase: Jesus te ama. Jesus te ama, acho que é a pontinha do iceberg, entendeu? Jesus te ama, você olha assim no mar, você só olha aquela pontinha lá assim, meu, aquilo é Jesus te ama, cara. Mas quando você olha por baixo da água, tem aquele negócio enorme assim. É isso. E falar Jesus te ama sem o restante, sem a base toda Sem a base teológica para isso, não faz Mas por que sentido. Ele me ama? Exatamente. Não tem poder essa palavra. O que Ele fez? Morreu. Por quê? Porque morreu no seu lugar. Que lugar? Pra quê? Morreu no seu lugar. Peraí, era pra eu estar na cruz, então? Eu ia ser crucificado? Mas hoje no Brasil não existe crucificação. Então como que Jesus morreu no meu lugar na cruz? Não faz sentido. Pra quem não acredita, É uma informação que não tem lógica. é loucura. Tem A lógica. própria palavra fala que é loucura. Mas não nesse sentido de que não dá para entender. É no sentido de que é muito mais do que uma mente humana para Agora pensa, como que você vai pregar para alguém se você mesmo não entende, se você mesmo não conhece? Porque, mas o Espírito Santo fala, sim. Mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo fala, ele mandou a gente falar. Ele mandou e... qual que é o versículo que fala? Como conhecerão se não há quem pregue, como pregarão? Deus mandou a gente pregar. Ele poderia ter usado, ele não precisa da gente. Ele pode converter quem ele quiser, o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Tem um texto que eu acho que é legal a gente introduzir agora, que é o texto de Oséias 4:6, né? Que fala: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Gente, esse texto é forte, né? Porque a gente vê isso acontecendo. Pessoas sendo destruídas, tendo inúmeros problemas por falta de conhecimento. Não consegue levar a vida cristã adiante. Esbarra em questionamentos que não consegue explicar e a fé que ela tem não tem alicerce. E promessas que foram faladas para ela Fora de não- contexto. fora de contexto, que não veio de Deus. Exatamente. Cara, isso é muito... Então, uma forma, Isso é muito perigoso. teologia é conhecer a Deus. É um estudo de Deus, é você estudar Deus. Mas não é como algumas pessoas fazem, estudar Deus. Que é impossível isso, porque Deus é muito grande, fora de cogitação. Sim, assim, tem uma pequena existem parcela. Deus teólogos, né? Existe. Eles estudam Deus Da visão deles. da visão deles, sem a fé. Não é isso que a gente, um teólogo, no caso, a gente está pensando. Exatamente. Mas é que você conhece Deus a partir do que Ele deixou pra gente, que é a Bíblia. Revelação da palavra. Exatamente. Ele se manifestou, Ele se revelou.
E a gente tem um pouco de Deus ali para conhecer. Então, realmente, é uma forma de você conhecer o Deus que você serve e se proteger de pessoas que estão inventando um outro Deus que não é o Deus da Bíblia. É uma forma de você proteger as pessoas que você ama, as pessoas que você quer que venham para Cristo, dessas pessoas que pregam um Deus que não é o Deus da Bíblia. É uma forma de você poder argumentar com as pessoas que te atacam. Lógico, não é para a gente ficar entrando em discussão sem sentido. Mas você saber defender a sua fé em Cristo. Fala, não, porque por muito tempo que se via de cristão é que são pessoas sem instrução, sem estudo, que são bitoladas. E até que ponto a gente tem justificado essa visão? Né? Realmente a gente tem se deixado levar por causa do que um fala, por causa do programa de televisão, por causa de uma música, que hoje em dia inclusive tem muita música mais para ganhar dinheiro do que para converter. Então até que ponto a gente tem buscado conhecer Deus? E essa questão de ver o estudo e o conhecimento como algo humano, carnal e que é oposto ao espiritual, né? Meu, isso é terrível, essa mentalidade, ela é terrível, porque ela está dentro de muitos cristãos e daí o cara ou a mulher, né, ou o jovem, ele vai para a igreja, como você falou, né, buscando uma experiência, buscando sentir alguma coisa e daí parece que, vamos supor, né, momento de louvor e a pessoa tá lá sentindo alguma coisa, terminou o momento de louvor, a pessoa sentou e levantou o pastor para pregar, parece que aquilo não é mais espiritual. Agora é carnal, e é chato, e é maçante. Então a gente tem essa tendência de dividir, né, o espiritual do humano, como se pudéssemos fazer. E é aquela isso. coisa, esse entendimento é tão corrompido, porque é a mente do homem, e o coração do homem é corrompido, e é a fonte de sentimento. Logo, basear a sua fé em sentimento, a música, por mais que não seja uma música cristã, você se comove com uma música boa. Eu choro com a música do filme do Coração do Dragão, Coração de Dragão. Uma música instrumental absurdamente maravilhosa. Eu choro quando escuto só a música, não precisa ver o dragão morrendo. Então, eu choro vendo aquela música. Não é uma música cristã. Verdade. Então a música ela tem o poder de emocionar, e isso tem uma série de estudos comprovando que ela acalma, ela agita, ela te coloca em estados emocionais. Tem certos pontos que o Marco falou, acho que é o principal também. A pessoa, você tá lá na igreja, você vê várias pessoas assim, tá lá na igreja, na louvor, aquela bênção, e Deus pra cá, Deus pra lá, mas chega a hora da palavra, a pessoa, pare, Tira o celular do bolso. tira o celular do bolso, Começa a ver qualquer outra coisa. Hashtag ponto ótimo hoje. Eu já vi isso. Gente no culto comentando o culto no Facebook. aí vai pra fora e começa a conversar com alguém lá fora que tá lá, com o porteiro, sei lá. Meu, pensa em tudo que tem que pensar na mesma palavra. Acampamento. O que acontece? Você vê hoje o quê? Várias pessoas no culto buscando só, vamos se dizer que é o oba-oba, ou aquela coisa assim, nossa, que mexeu com o meu emocional, tô com o emocional balançado, mexeu com o meu emocional, a música me acalmou, alguma coisa assim. Só que isso vai durar até quarta-feira, como geralmente o meu pastor fala. Chega a segunda, você tá animadão. Terça já começa, quarta, chega a sexta-feira, você tá arrebentado. O que vem pela frente vem, você já tá desagradando a Deus, você já tá, Pega uma bateria da câmera, já voltamos. Como se eles fossem saber dessa pausa. Mas A gente comeu várias a gente comeu, ó, vocês estão vendo que a mesa tá um pouco diferente, né? Tá meio zoada. Eu tava falando, entrei no que o Eduardo tava falando sobre, pra falar de acampamento. Acampamento é onde todo mundo vira super santo. Verdade. E assim, dependendo do acampamento, não é o lugar mais que busca a Bíblia. O pessoal vai no culto da manhã, passa a tarde, piscina, jogo de futebol, e à noite culto de novo. O primeiro dia normal, segundo, terceiro, quarto, tá todo mundo chorando em todos os cultos e tal. Mas e depois do acampamento? Isso eu acho que é uma grande prova da questão emocional. Transformação de vida. Transformação de vida. Você chora, você... Mas tá. O que fica E o que disso? você aprendeu? Se a gente perguntar, viu, o que você aprendeu naquele acampamento sobre tal coisa? Você vai lembrar? Ou que ficou aquela música bonita que tocou no seu coração? Eu senti um negócio legal. Eu senti um negócio legal.
É igual que o pastor fala aqui também a respeito. Não tem nada contra a pessoa cair no espírito. Vai ser o que é a diferença dela? Se ela cair no espírito e quando ela levantar de uma maneira diferente. Agora, se ela levantar da mesma maneira de quando ela caiu, isso foi carnal, não veio de Deus, não Foi um tom. É só olhar a palavra, porque a palavra tem que ser o parâmetro. Até só falando sobre a questão de você defender a sua fé e tal, 1 Pedro 3,15, ele fala que antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A razão da esperança que há em nós é Cristo, é Deus, Ele é a razão da nossa esperança. A pessoa pergunta, mas que esperança? Explica esse negócio. Explica. E você vai ter não, é que eu vou na igreja, o pastor Jesus te ama. não, Jesus te ama. Ou não, é que na minha igreja o pastor é muito ungido. Eu já pensou, Marcelo? maneira. Você tá lá no seu trabalho, ou você tá fazendo alguma coisa, alguém viu em você, um cristão, e chega e você, eu quero que você me fale sobre a sua fé. E ela chega um dia e você fala. Ela chega um dia, eu quero saber mais. Daí você fala, eu quero saber mais. Eu não tenho mais o que falar, eu já falei tudo que eu sei em um dia, né? Você vai mandar o quê? Vem ouvir um hino aqui comigo, vem ouvir outro hino também. Olha essa música. Olha essa música aqui, ou vamos na campanha daquilo, ou peraí, vamos fazer então assim, 5 coisas que você deve saber sobre a fé cristã, ou 7 passos que a gente vai seguir para Quatro leis espirituais. E assim, não é negando tudo isso, mas Não dá pra reduzir, né? é só Não dá uma, para reduzir, muita coisa para reduzir. uma coisa muito legal que eu pensei agora. Assim, você vai nessa igreja, provavelmente a sua igreja tem o seu estilo. Né? Cada um escolhe a sua igreja, aquele lugar onde frequenta, por uma questão de afinidade com o lugar, gosta das músicas, gosta do pastor, gosta da pregação, gosta da forma como é pregado, gosta das pessoas, tudo bem. Na liturgia do culto, tudo bem. Aí o que acontece? Você está no seu trabalho, o cara do seu lado é roqueiro. Ele vira pra você, não, você é super cânticos espirituais. Né? O cara, quando ele se converter, ele vai ouvir metal nobre. Você ouve. Você ouve Damares, Você ouve. Você ouve Damares, você ouve Diante do Trono, coisas mais calmas, mais adoração. Aí o que acontece? O cara chega pra você e pergunta, viu? Me explica. Não, viu? Vamos, faz o seguinte, vai lá na minha igreja, sua igreja é super. Você super Damares, super Diante do Trono, super Lívia Soares, super Leonardo Gonçalves, super assim, eu quero super roqueiro. Você fala, não, vamos fazer o seguinte, vai na minha igreja, eu não sei muito bem explicar, mas meu pastor sabe. O cara chega nessa igreja e não volta mais. Então você tem que saber, chegar e falar, viu, é assim, assim, assado, eu acredito nisso, por causa disso. E assim fluir. Porque não dá para você deixar nas costas do seu pastor. Até porque quando o mandamento que Jesus nos deixa não é para os pastores, é para todo mundo. Vão e façam discípulos de todas as nações, é para todo mundo. E você não tem que fazer discípulos se você não souber o que você está pregando. E agora uma observação muito boa do Marcos. Observar. Com palavras. A gente estava comentando, né, sobre. A gente está falando aqui sobre a questão de você rejeitar o conhecimento, né, da palavra e ficar só com coisas que não são concretamente a palavra. Né? A gente vê isso, infelizmente, muito assim evidente em roda de conversas de jovens. Né? Porque a gente sabe muito bem, pela palavra de Deus, inclusive, que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, numa roda de conversas de amigos ou de pessoas da igreja, aquilo que está sendo conversado vai revelar de alguma forma aquilo que está no coração da pessoa. Né? Então, a gente vai e chega os jovens da igreja saem para comer alguma coisa e conversar, e se passa 1 hora de conversa. E a única coisa, não que não possa ter, mas a única coisa é piada, é brincadeira, é a superfície. Você não vê muitas vezes uma conversa, às vezes, viu? Eu li tal texto da palavra e falou comigo isso aqui, você concorda? Vamos discutir o assunto? Eu estou com uma dúvida sobre tal tema. Eu vou deixar a chave da igreja aqui pra gente, porque a gente está na igreja do Edward e mudaram o cadeado sem mudar a chave do Edward. Amém. Então a gente pulou o portão para estar aqui hoje, tá?
Só pra explicar, deixa como observação depois. Se tiver foto, põe a foto. A foto do Dom tem uma foto. Muito feio, Vamos lá. constrangedor essa foto. Então a gente acaba percebendo isso, gente, né? Infelizmente, assim, a falta de conhecimento acaba sendo refletida naquilo que é as conversas, né? Infelizmente. Daí vamos supor que eu trago um amigo meu no grupo de jovens, né? E ele veio, o que já é algo muito bom. Ele participou do estudo e a gente vai ter um momento de comunhão, que é uma ótima estratégia para a pessoa aprender ainda mais sobre Deus e ouvir num outro contexto de informalidade sobre a palavra. A única coisa que ela vai ouvir é a mesma coisa que ela ouve no trabalho, na balada, são as mesmas piadas, são os mesmos comentários. Qual é a diferença? Né? E assim, é lógico, a gente tá falando pra ninguém ficar fingindo, né? Com certeza. Acho bom a gente... Porque uma coisa que assim, a gente vê muito também, quando chega a gente lá na igreja, todo mundo muda, né? Ai, não fala que ele não é, né? O que ele vai pensar da gente? Isso é horrível. Gente, veja bem, para começar, não é o que ele pensa da gente, é o que Deus está vendo na gente, né? Então, que se dane o que ele pensa. O importante é que Deus está vendo, você já está desagradando a Deus. E assim, um risco que a gente corre é de viver uma hipocrisia. Eu não vou ser hipócrita, eu sei, muitas vezes eu saio com o pessoal da igreja depois de culto e tal, e a gente não fala. Às vezes acaba não dando nem tempo, nem dando brecha para falar. Então, assim, é complicado. E você ter um hábito de você falar de Deus. Às vezes durante a semana você leu, ou você não leu a Bíblia durante a semana, não tem nada para comentar, mas fala de Deus, sabe? Eu falo, Deus é louco, sabe? Para e analisa, Deus criou o ornitorrinco. Fala do ornitorrinco na criação de Deus. Mostra a questão do Deus é uma pessoa bem-humorada. Aí você fala, não, eu não acho. Ótimo, então, em vez de você comentar aqui embaixo depois, não, Deus não é bem-humorado, Deus não é louco, olha o que você está falando, converse com alguém da sua igreja, depois do estudo, depois do culto. E até a nossa intenção é exatamente essa, despertar para que as pessoas falem mais de Deus entre elas, não só na questão do evangelismo, mas conversar mais de Deus, buscar mais de Deus, buscar aprender mais de Deus. Então a intenção é exatamente essa. Se de repente você, é legal o que ele falou, comenta pra gente, mas puxa alguém para conversar, fala, o que você acha disso aqui? E conversa sobre. Acho que a gente precisa criar essa cultura, Criar uma trazer cultura, a teologia para informalidade. Porque isso é teologia, sabe? Para a vida prática mesmo. Não é só faculdade, isso é teologia. Trazendo um pouco daquilo que o Marco falou sobre brincadeiras e tal, não que isso seja errado, Sim. mas da maneira como que é feito e como a gente vê hoje em dia também das pessoas querendo ser aquilo que elas não são. Por exemplo, o Eclesiastes estava tentando achar, enquanto eu estava falando, não consegui achar. Ele sempre está tentando. Eu sempre estou tentando achar. O importante é que eu guardei a palavra do Senhor no meu coração. Tá com a minha, cara. Eu tô com a Bíblia. Você ganhou a sua, né? Tá com a minha, já. Pegando o gancho que o Marco falou sobre as brincadeiras, em Eclesiastes, que é um livro muito bom, segundo Ed Renekivitz, é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Salomão, até o que digo ao contrário, ele escreveu que em tudo que a gente for fazer, nos nossos sonhos, nas nossas conversas tolas, tenha temor do Senhor. Então o temor do Senhor conta em cada passo que a gente der. Até na piada que a gente fizer, tenha o temor do Senhor. Às vezes a gente faz uma piada com alguém que pertence ao nosso meio ali eclesiástico, se eu posso dizer assim. Muito acadêmico hoje. Não é assim, normalmente. Aí a gente faz uma piada assim, e aquele que tá chegando agora pode falar, o que é isso? Esquisito. Que esquisito. Fica zoando ele, ou fica zoando o irmão de fé dele. Vê se um muçulmano faz isso. Ele pode achar errado aquilo que o extremista muçulmano faz, o extremista islâmico faz, pegar seu nome e bomba por ele. Mas esse é a coisa, ele fala, não, ele interpreta de uma maneira errada, mas não de uma maneira agressiva, não de uma maneira debochativa. Acho que existe essa palavra. Digita no Google. Digita no Google, perdão, gente. Então, isso é muito interessante também. E essa conversa. Quem disse que política, religião e futebol não se discute? Se discute sim, dependendo das duas pessoas que estiverem conversando ou as demais pessoas. Se uma pessoa souber respeitar a outra e ouvir a outra. Eu trabalho com a minha chefe da Testemunho de Jeová, que eu também é Testemunho de Jeová também.
A gente sempre conversa de Bíblia, eu pergunto coisas para ela, ela pergunta coisas para mim, e a gente tem ali uma amizade em relação a isso, e cada um expõe, ó, eu acredito nisso, eu acredito dessa forma, e a gente conversa legal. Não tem uma maneira de deboche como a gente vê hoje no Facebook, o pessoal debochando, ou nas igrejas o pessoal fala dos testemunhos de Jeová. É uma crença muito forte, e o trabalho que eles têm. Quanto crente hoje não faz o que eles fazem? Ir até as casas e falar, acredito nisso aqui, nisso e nisso. E isso é a razão da fé. Essa é a razão da nossa fé. Nós cristãos devemos seguir o exemplo deles, de falar, olha gente, estou aqui domingo de manhã, tal, sábado, que seja, está aqui, eu acredito no Deus, que é o nosso Pai Celestial, tem cuidado de nós, isso é muito importante. E saber principalmente o que aquela pessoa próxima de você pensa. Você sabe o que ela pensa sobre namoro, você sabe o que ela pensa sobre política, sabe os gostos que ela tem, séries, essas coisas de nerd que eu gosto pelo menos, mas você não sabe o que ela pensa sobre Deus, qual é o grau de relacionamento dela sobre Deus, se ela tem acompanhado a caminhada de fé dos amigos dela, dos seus amigos. Você tem feito isso? Eu tenho tentado fazer isso de uma forma meio capingando de um lado para o outro, mas eu tenho conseguido fazer isso. E é isso que a gente tem que estar sempre ali, conversando sobre isso e debatendo. Fala, mas aqui está assim, no versículo tal, que versículo você gosta? Entendeu? Essa é a ideia que eu tenho. Ah não, mas essa ideia é outra. Eu gosto daquele pastor tal. Um exemplo, eu não gostava do pastor Lucinho. Até eu conhecer alguém que gosta muito desse pastor Lucinho, respeito quem gosta, ele mandou uma pregação para mim. Essa pregação foi uma pregação legal, eu não gostei de algumas coisas, mas a pregação falou, Deus usou essa pregação para falar comigo. Em um momento que eu estava triste, angustiado, Deus usou a vida dele para falar comigo toda essa pregação. E voltando para o contexto eclesiástico, né, de como que é saudável conversar sobre Deus, sobre a palavra de Deus, tem um texto bíblico que fala sobre isso, depois eu quero contar uma experiência que aconteceu. Então, Efésios 5, né, 18 e 19 fala assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E o 19, uma das interpretações possíveis é que o 19 seja o como você é cheio do Espírito Santo. Daí fala assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre assim, falando entre vós, cantando para o outro, falando para o outro, né? E isso vai fazer você ficar cheio do Espírito Santo. E uma vez aconteceu um evento, tava nós três no Facebook, alguém tinha postado alguma coisa, lembra? Faz pouco tempo isso. E isso virou uma conversa, começou a comentar sobre Deus, sobre a palavra, e um texto foi puxando o outro, e a gente foi citando, e aquela publicação se tornou uma conversa. E eu tava indo dormir, eu tava vendo isso pra ir dormir, e a gente só ficou lá por um tempo, e eu nem sei se eles ficaram sabendo, mas eu terminei aquela conversa e fui dormir cheio, muito cheio, sabe? Me sentindo cheio do Espírito Santo mesmo. Por quê? Porque nós estávamos num momento informal pelo Facebook conversando sobre a palavra. E aqueles textos, e meditar na profundidade daqueles textos, pra mim, encheu o coração, cara. Aí vem você já manda, olha isso aqui, e você fala, não tinha pensado. Começa a chorar, não tem como, Deus. Eu só pude dar graças a Deus e eu dormi assim, Deus, obrigado, Senhor, porque eu posso compartilhar disso, né, com alguém. Então, teologia, gente a gente faz todo dia, e a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre a palavra, né? E é isso. Acho que a gente conseguiu colocar alguns pontos, todos os pontos, e a gente gostaria de incentivar você a começar a fazer isso, a começar a buscar. Tem muita coisa boa aí, muito pessoal fazendo uns trabalhos muito bacanas, e que vai estar no comentário dessa postagem. Tem um Bibotalk que faz podcasts. A gente vai pôr uns links aqui embaixo de algumas coisas que a gente começou ali no vídeo, algumas coisas para... As sugestões também. Se você quiser mandar um e-mail pra gente com alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário, algum evento da sua igreja, manda um e-mail pra gente, cafécomteologia3@gmail.com. É isso. Qualquer dúvida, sugestão, os próximos vídeos, gravações que vamos fazer, mande pra gente.
Se a gente falou alguma besteira, se o Dom for alguma heresia, mande pra gente lá também, que a gente Comente, corta a cara. cabeça dele aqui. Críticas não são bem aceitas, a gente vai orar por você se você fizer uma crítica. Lembrando que você não pode tocar no Giro do Senhor. O Marco, né? Só. É, o Ah, sim, com certeza. Qualquer processo é com o Marco. Só uma explicação, né, que a mesa mudou várias vezes. Porque a bateria que acabou e a gente fazia as pausas, continuava comendo. É. Nessa última pausa a gente resolveu A gente limpar tudo. resolveu levar mesmo, porque o Marco tem horário, a gente tem várias coisas. Então, galera, a gente espera que vocês tenham gostado. Aqui embaixo tem algumas coisinhas, tem o nosso e-mail. Hoje não, mas nos próximos vídeos a gente vai estar dando sugestão de livros, sugestão de Bíblia, traduções, CDs, músicas mesmo, de repente colocando um linkzinho aí pra vocês ouvirem. Galera, isso foi um bate-papo, um café, conversando sobre teologia, sobre as coisas de Deus. Você também faz parte desse café com a gente, então comente, compartilhe, dê sua sugestão. Você faz parte da gente aqui do nosso grupo.
Já faz um tempo que eu me apego naquele livro que anuncia minha liberdade, ninguém pega. Vê se entende. O amor é um rio, eu reconheço. Seu leito é feito de águas claras, e desde cedo a minha alma não tem medo. É por isso que eu vou nesse rio que corre sem pressa. Navegante que sou, sei que tudo é um presente pra ela. Ela e eu navegar. Só tenho medo quando esqueço, e a memória é tudo aquilo que nos falta, que o dia todo